Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesse terceiro webinar do ICO Series e da Lee Hecht Harrison. Eu sou Irene Azevedo, eu estou, né, eu gosto de dizer que eu não sou, eu estou diretora de transição de carreira e gestão da mudança e eu também sou responsável pela prática de ICO no Brasil. Eu já vou falar o que é a ICO rapidinho para vocês, mas antes eu vou falar da Lee Hecht Harrison. Nós temos uma missão que é desenvolver melhores carreiras, negócios e líderes. E dentro desse escopo, a gente tem a área de transição de carreira e dentro da transição de carreira, o ICO, que é um programa de transição de carreira desenhado para o C-Level. E hoje a gente, então, tem o prazer de ter aqui o Luiz Delfim e o Rodolfo para a gente discutir um pouquinho sobre esse cenário de liderar em tempos de transformação. Eles vão se apresentar, vão dar um pouquinho o contexto do negócio deles e aí a gente começa com as perguntas. Eu vou deixar para vocês escolherem quem vai ser primeiro. Vamos ver quem que quer ir primeiro. Pode ir, Rodolfo. Tá bom, Delfim. Bom, boa tarde para todos. Obrigado, Irene, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado a todos pela oportunidade de trocar ideia. É um tempo de muita incerteza, de muita mudança, e a troca de ideias é, sem dúvida, uma oportunidade fenomenal para todos nós, né? Então, estou muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo com o Delfim, com você, Irene, com todos os participantes. Me apresentando, eu sou paulistano, sou pai de 4 filhos, ciclista e atualmente mais ciclista dentro de casa do que fora, porque a gente não pode, estamos confinados, né? Então, pedalando dentro de casa mesmo. A minha carreira é uma carreira em consumo, em vez de consumo, né? Eu passei por empresas como Procter & Gamble, Heineken, LVMH, Pfizer e atualmente estou na Sanofi, na divisão de Consumer Healthcare da Sanofi. Eu sou o diretor-geral de Consumer Healthcare na Sanofi Brasil. Esse é um negócio, o negócio da Sanofi Consumer Healthcare no Brasil é um negócio de cerca de 2 bilhões de reais de valor. Ele tem marcas como Dorflex, Novalgina, Allegra, Farmaton, Enterogermina, Cepacol, Dermacide, marcas que são conhecidas dos brasileiros, então há muito tempo no repertório de marcas aí dos brasileiros. Nós atuamos no Brasil em 4 principais categorias de produtos, né, que são os produtos para dor, para alergia, digestivos e os nutritionals, né, as vitaminas, né, são as 4 áreas de foco do nosso negócio no Brasil. Tem um total de 500 full-time equivalents trabalhando para esse negócio de Sanofi Consumer Healthcare no Brasil. Nós somos o segundo player nesse mercado, é um mercado grande no Brasil. A Hypera é o número 1, nós somos o número 2, o segundo maior player do mercado em Consumer Healthcare no Brasil. Somos a maior multinacional dentro desse mercado, mas o segundo player. Dentro do universo da Sanofi, esse negócio aqui no Brasil, ele é o terceiro maior negócio de Consumer Healthcare da Sanofi no mundo. Portanto, há uma grande troca entre o time local e o global e uma série de prioridades são levadas adiante aqui no Brasil, né? O que é bastante interessante. Esse é um negócio que trabalha com um propósito, desde o início da sua criação como Global Business Unit. Esse é uma Global Business Unit que se definiu para si mesmo o propósito de servir vidas mais saudáveis e plenas dos seus consumidores, através dos nossos produtos, né? E a gente trabalha com bastante foco na perseguição desse propósito. Nesse momento de crise, de transição e de transformação que a gente está passando com o Covid-19, todas as empresas têm que cuidar dos seus colegas, dos seus colaboradores, têm que cuidar dos seus clientes pela continuidade do negócio. E na indústria farmacêutica, a gente também tem globalmente uma outra responsabilidade, que é trazer a solução para a crise, né? Não necessariamente virar do Brasil,
poderá vir do Brasil, por que não? Mas essa indústria é a indústria que tem a responsabilidade de trazer solução, ou através do desenvolvimento de uma vacina, ou através da identificação de um remédio que cure a doença. Então há esta responsabilidade adicional que é bastante relevante no nosso contexto de crise, de transformação que nós estamos passando no momento. Eu vou parar por aqui, continuo nas perguntas, depois passo para o Delfim para ele fazer a introdução dele também. Obrigado, Rodolfo. Irene, obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, eu sou Luiz Delfim, 3 filhos. Rapidamente sobre a minha carreira, fiz também minha carreira em multinacionais, a maioria americanas. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa companhia, uma multinacional chilena. Tive em companhias como Banco Santander, Vale, Deloitte, AT&T, Coca-Cola, que foi minha grande escola no mercado de consumo. Fui CEO de uma companhia investida por um fundo de private equity, o Fundo Carlyle, e eu estou há 2 anos responsável pela operação da Softs. Quem é a Softs? Softs pertence ao grupo, um grupo chileno chamado Grupo CMPC. CMPC é o 4º maior grupo do mundo de celulose, e nós temos toda a cadeia de negócio de celulose e papel de maneira integrada, ou seja, nós temos florestas, temos as indústrias de celulose e depois temos a transformação da celulose em produto final. Então são 3 negócios do grupo CMPC: o negócio da celulose, que é o negócio principal, o negócio onde nasceu. Temos um segundo negócio que é de packaging, então os remédios do Rodolfo precisam estar numa caixinha, e essa caixinha é um papel cartão do qual nós produzimos o papel cartão, por exemplo, né? Uma caixa, e esse papel cartão depois tem que estar numa caixa de papelão que nós também produzimos. Então toda essa cadeia do que vem desde a floresta até chegar no consumidor final, a gente está. Então, como eu falei, o primeiro de celulose, o segundo de packaging e o terceiro, que é a Softs, que é o braço de consumo, o braço de cuidados pessoais, o personal care, que é o que a gente chama do negócio, o segmento de tissue. E tissue é todo tipo de papel para cuidado pessoal. Então, isso estamos falando de lenço, estamos falando de papel higiênico, lenço de papel, papel higiênico, estamos falando de toalha de papel, guardanapo. Então, toda essa cadeia do qual a gente utiliza na nossa casa ou utiliza na rua, que vem, de novo, dessa cadeia da celulose. A Softs é a companhia do grupo CMPC que cuida disso. Eu sou o responsável pela Softs no Brasil. A Softs é a maior companhia da América Latina nesse segmento, no segmento de tixo, e além de toda a parte de papel, a gente também tem toda a parte do que a gente chama de personal care, que é fralda infantil, fralda para adulto, absorvente feminino. Então toda essa cadeia, a gente tem essa cadeia que atende ao cuidado pessoal das pessoas. A Softs no Brasil, falando agora um pouquinho da Softs no Brasil. Então, em vários mercados nós temos uma liderança importante. No Brasil, nós entramos há 11 anos atrás, e no ano passado nós demos um passo importante, que foi conquistar a liderança de mercado através de uma aquisição. Foi adquirida uma companhia no sul do Brasil, e com a consolidação dessas 2 companhias, né, da Softs original mais a aquisição dessa companhia, nós nos tornamos o principal player no mercado brasileiro do segmento de tixo, com praticamente o dobro da participação do segundo colocado. Bem, esse um pouco do que o Rodolfo falou sobre o propósito, né, e depois a gente vai ter tempo para explorar com a Irene sobre isso, mas a gente também, quando fizemos a mudança, o nome Softs é o nome da companhia, um nome corporativo recente, e quando nós fizemos a mudança desse nome, porque nós tínhamos entrado em vários países, no México, no Brasil, a companhia chilena, mas entramos na Argentina, no Uruguai, Colômbia, enfim, todas essas início de operação foram através de aquisições. A gente tinha, na verdade, uma junção de operações que faziam parte de um mesmo negócio, mas que tinha uma identidade cultural diferente, tinha uma marca corporativa diferente, e há 1 ano e meio atrás tomamos a decisão de fazer uma mudança. Assumimos uma nova identidade, mas mais do que mudar a marca, a identidade, aqui foi um passo importante de dar uma unicidade, né? E a partir disso a gente construiu um propósito, que é cuidar das pessoas, né? Então, a gente
tem uma assinatura que a gente fala inovando para o seu cuidado, ou seja, como uma empresa de consumo, você tem que estar sempre buscando inovar para atender o interesse, a necessidade do consumidor, mas sempre com o lado de cuidado, né? Então a gente, apesar de ser uma companhia chilena, a gente se apropriou de uma expressão em inglês de caregiver, né? De ser um cuidador, e que nos tempos que a gente está vivendo agora de pandemia, de Covid, tudo que a gente está vivenciando, a gente vai poder falar um pouco sobre isso, nada mais apropriado do que cuidar das pessoas. A gente tem feito isso, cuidando das nossas pessoas, das nossas equipes, dos nossos funcionários, mas também temos, de alguma maneira, também cuidado dos nossos consumidores, garantindo que tem produto, apesar de toda aquela correria que aconteceu em março aqui no Brasil. A gente nunca deixou de operar, de disponibilizar produto no mercado, e depois a gente também tomou uma decisão de ajudar a sociedade, de ser parte da solução junto à sociedade, também vou falar um pouquinho sobre isso, que é esse terceiro pilar. Então, muito feliz de estar aqui, em resumo, e espero aqui poder contribuir um pouco nesse bate-papo, contar um pouco para vocês o que a gente tem feito do nosso lado, e estamos todos aprendendo, buscando soluções para todos nós. Ótimo, então vamos ter bastante assunto para discutir durante esse nosso bate-papo. Bom, quando eu vi você falando, cuidar das pessoas, cuidar também da população, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente pensa na liderança, e a liderança hoje, nós estamos vivendo um momento que, pelo menos a nossa geração, ela não viveu até agora, né? A nossa geração, nós não pegamos a depressão de 29, não tivemos as guerras. Então, evidentemente, ninguém tem uma resposta pronta para essa situação, né? Aliás, eu não sei se vai ter uma só resposta. Ela poderá ter diversas respostas para a mesma situação. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que nunca, então, a liderança foi tão importante nesse momento. Como é que vocês estão cuidando da liderança, né? E, principalmente, né, garantindo que a liderança tenha esse comportamento de também cuidar das suas pessoas, ou os comportamentos que vocês precisam? Então, eu vou dividir em duas partes. Essa como é que vocês estão cuidando para garantir isso, como é que eles estão cuidando das suas pessoas. E depois, quando eles voltarem, como é que você acha que essa liderança vai voltar? Deixo livre outra vez, eu sou bem democrática. Quem vai... Então eu vou começar dessa vez, então vou fazer um rodízio aqui com o Rodolfo. Eu acho que, e é o tema aqui, né, Irene, da nossa live aqui, do nosso webinar sobre, né, liderando em tempos de transformação. Eu acho que nenhum de nós, obviamente, que viveu nada parecido, porque não tem nada parecido, e muito provavelmente quando se remete a situações de crise extrema, que foi talvez Segunda Guerra Mundial, ou mesmo a crise espanhola, a febre, né, espanhola, era um outro mundo, um outro ambiente. Você não tinha o acesso à informação que você tem hoje, não tinha as conexões, não se viajava como se viaja hoje, facilitando que um vírus possa, em menos de 24 horas, atravessar o mundo. Enfim, tinha um contexto muito diferente. Então, eu tenho dito para pessoas mais próximas, nós estamos vivendo a história, né? E a gente vai poder contar isso. Os nossos filhos estão vivendo também essa história, né? Cada um, obviamente, na sua perspectiva, mas a gente vai poder contar para os nossos, para aqueles que ainda não têm, como o meu caso, muito dessa história, porque a gente viveu. Isso vai ficar. Então, acho que de que maneira a gente pode, ao viver essa história e construir essa história, como que a gente, do ponto de vista da liderança, a gente pode reagir? Eu vou te responder aqui, contar um pouco de como, dentro de casa, o que a gente tem feito em relação a isso, né? Acho que um primeiro tema muito importante é que, para você operar no ambiente que a gente está vivendo, então, como é que, por exemplo, na nossa empresa, nós temos 5 fábricas espalhadas. Eu tenho fábrica no Nordeste, tenho 2 fábricas no Sul, tenho fábricas em São Paulo, com centros de distribuição, tem centro de distribuição no Rio. Tem um monte de gente em casa fazendo home office, como eu estou fazendo e como vários estão fazendo. Como gerenciar todo esse ambiente, no ambiente do qual nós, por sermos produtores, né, uma indústria de um produto essencial, a gente tem que garantir que todos esses produtos que eu falei para vocês no início estejam disponíveis lá no ponto de venda, não é simplesmente estar pronto na fábrica. Eu tenho que garantir que seja no ponto de venda. Então, eu tenho que garantir
que os promotores que estão numa loja de supermercado continuem trabalhando também na rua para garantir que esteja disponível para quando qualquer um de nós, como consumidor, possa chegar e ser abastecido. Então, você tem que garantir toda essa cadeia funcionando com restrições de acesso, com restrições de transporte, enfim, tudo que a gente está vivenciando nos mercados mais diferentes, né? A realidade de São Paulo hoje é muito diferente do Maranhão. Eu tenho um grande cliente no Maranhão, por exemplo, né? E por aí vai. Então, a primeira coisa, eu acho que de aprendizado, é de ter uma liderança descentralizada, né? E parece um pouco de certa dicotomia, porque nesse momento, quando você está num ambiente como a gente está, a gente imagina, vamos centralizar todas as decisões para garantir que tudo funcione. O que a gente adotou, na verdade, foi um modelo diferente. Foi definir responsabilidades, temas relevantes de responsabilidade e descentralizar. Para quê? Para depois se conectar com outro ponto, que é sobre agilidade. Então, eu vou dar exemplos, né, para botar esse conceito em prática. Nós criamos 2 comitês, um comitê de saúde e um comitê de continuidade operacional. Esses comitês são diários. Eu participo, mas eu não sou o líder. O líder de um comitê é a Regiane, que você conhece, Irene, que cuida do... E o outro líder é o diretor de supply, é o líder de comitê. Então, eles têm o poder para tomar as decisões referentes desse comitê. Apesar de eu participar desse comitê, eles lideram a agenda, eles conduzem a reunião. Então, isso é uma maneira de não só fazer um empoderamento, mas é garantir que cada célula ou cada atividade relevante naquele momento esteja performando bem e que não dependa de uma centralização. Então, esse foi um exemplo. O segundo, comunicação. Nós temos comunicado de maneira, acho que assertiva, mas não só na quantidade, mas na qualidade, né? Então, e aí, de novo, dando alguns exemplos aqui, nós temos uma TV Soft, do qual a gente comunica com a equipe comercial e continuamos fazendo essa comunicação. Eu tenho feito lives com toda a liderança, faço a cada 2 semanas para reportar o que está acontecendo na companhia, o que a gente tem evoluído, os temas de, eventualmente, de pessoas que ficaram adoecidas ou que têm suspeita, enfim, tudo que é relevante para que as pessoas se sintam, de alguma maneira, amparadas, né? E esse processo de usar o meio digital, o meio virtual para fazer a comunicação, eu, apesar de estar distante, eu nunca tive tão próximo da minha equipe. Eu nunca tive tão, e quando eu digo da minha equipe, não são dos diretores que se reportam a mim. Eu nunca tive tão próximo da média liderança, do supervisor de fábrica, que eu visitava a fábrica, ou conhecia, passava, mas eu nunca tive tão próximo, e ele nunca teve o acesso tão próximo a mim, porque numa live ele pode levantar a mão e pode fazer uma pergunta e pode colocar uma observação. Então, eu acho que comunicar tem sido e eu acho que vai ser transformador a gente aprender a comunicar melhor. O terceiro ponto é sobre agilidade, ser ágil. Depois eu vou mencionar, para não estender demais aqui e o Rodolfo poder comentar, mas depois eu conto sobre o tema de fábrica de máscaras. Mas, para resumir, fazer uma longa história curta, nós tomamos a decisão no Conselho de Acionistas no Chile, nós somos uma companhia de capital aberto. No final de semana, 20 dias depois, uma linha de máscara estava produzindo dentro de casa no Brasil, sendo que a decisão foi tomada no Chile e compramos uma máquina na China, trouxemos de avião, instalamos, e em paralelo eu estava construindo todo o site e em 20 dias essa linha estava funcionando. Nós nunca teríamos feito isso de maneira nenhuma, e aí depois eu posso contar um pouco de como foi adquirir, ou seja, a gente passou a fazer e tem aprendido, estamos aprendendo, né? Como fazer de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais ágil, ser mais flexível, sem deixar de responder ao compliance que toda companhia precisa ter, mas ao mesmo tempo não deixar que o compliance vira burocracia e quando você precisa agir rápido, você conseguir agir rápido. Eu acho que não parar, a gente não parou, então desde o primeiro momento eu sempre digo, eu disse para a minha equipe, eu tenho 2 objetivos principais. O primeiro é garantir no curto prazo a saúde de todo mundo e a continuidade operacional. O segundo objetivo, no médio prazo, é garantir que a gente não precise mandar ninguém embora, que a gente possa manter o emprego de todo mundo. E a melhor maneira de garantir o emprego daqui a 6 meses, 12 meses, é não parar hoje os projetos relevantes, transformadores que nós já tínhamos e nós continuamos fazendo. Então, não parar porque tem a crise, não parar porque está em home office, não parar por isso, porque a gente pode achar 15 razões para parar. E a gente não parou em nenhuma forma. E, por fim, eu acho que é ser genuíno. Então, tudo que a gente tem feito, seja de cuidar dos nossos funcionários, cuidar dos consumidores ou cuidar da sociedade, não é por um statement bonito, não é para colocar nada na parede, a gente tem feito. E o que a gente acha que não deve fazer, ou que não consegue fazer, a gente também tem dito, não, vamos fazer.
Então, é ser muito genuíno. Eu acho que quando você alia essa genuína, uma comunicação potente, de uma maneira transparente e genuína, cria uma conexão, cria um senso de pertencimento, de orgulho, que a gente está vivenciando hoje na companhia e que estamos nos surpreendendo, né? Sendo muito originais e muito genuínos, mas tem nos ajudado muito. Então, tentei aqui, Regiane, eu acho que esses 5 elementos têm nos ajudado a liderar esse processo e seguir atravessando esse momento que é bastante difícil, mas eu acho que com algum êxito até agora. Olha que tem não é uma pergunta, mas é só um comentário da Camila dizendo assim: na Sinqia também estamos tendo uma percepção bem parecida do Delfim. Estamos distantes fisicamente, porém muito mais próximos, interagindo de forma mais produtiva. Né? Eu queria então que o Rodolfo agora falasse, depois eu queria voltar para você, Delfim, que eu queria fazer um questionamento. Mas pode falar aí, Rodolfo. E é verdade, acho que a gente está... a gente, de certa forma, ficou próximo, né? Ao ficar distante, né? Nós entramos em calls na casa das pessoas, né? Você vê a casa, estou vendo aqui a casa do Delfim, da Irene, não, mas estão vendo aqui a casa da minha filha, né? Então, tem uma proximidade grande mesmo, né? Mas, olha, voltando para a tua pergunta, Irene, eu diria o seguinte: eu acho que nós entramos nesse processo sem a menor ideia do que vinha pela frente, né? A gente não viveu nada parecido com isso, como o Delfim falou, e a verdade é que a incerteza era muito grande. Hoje a gente começa a ter vislumbrar um pouco mais, com um pouco mais de clareza o caminho pela frente, mas era uma grande incerteza. Eu acho que nesse contexto de grande incerteza, o líder nunca foi tão demandado para antecipar o que vem pela frente. Antecipar no sentido das necessidades dos consumidores, dos clientes, dos colegas, dos colaboradores, né? Essa capacidade de antecipação dos líderes dentro da empresa é muito importante, né? Então, eu considero que talvez a mais importante. Em 5 anos, todos nós vamos ter entendido plenamente as mudanças pelas quais nós estamos passando e vamos ter nos adaptado a essas mudanças. Mas o desafio dos líderes dentro das organizações hoje é de tentar antecipar isso, conseguir entender o que está acontecendo, o que está mudando, como que é o novo normal e como que você se posiciona e vence dentro do novo normal, como organização, como grupo de pessoas, né? Eu acho que esse talvez o número 1. Número 2, o desafio número 2 para mim é um desafio de governança. A governança remota com as pessoas dentro de casa é uma área, é um ponto bastante importante, né? Como identificar e o cuidado que o líder precisa ter para identificar os pontos-chave que ele tem que controlar, que ele tem que fazer o follow-through, que ele tem que motivar e manter esse radar de pontos-chave bastante vivo e dinâmico, né? Trabalhando remotamente é um desafio para todos os líderes dentro da organização, a meu ver, né? Eu acho que outro desafio, o terceiro desafio para o líder hoje, nesse processo de mudança, é criar um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas trabalharem, né? Hoje você tem as pessoas em casa, muitos colegas com filho, com o marido, esposa, parentes dentro de casa, numa situação que muitas vezes é tensa, de estresse, porque você está trabalhando fora do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente residencial, compartilhando aquele espaço com o seu marido ou com a sua esposa que também está trabalhando e o seu filho que não entende. Então, tem ali um estresse de múltiplas demandas ao mesmo tempo, que eu vejo que é importante para que o líder crie ali um espaço de um ambiente seguro psicologicamente para os colegas e colaboradores poderem trabalhar, né? Promovendo, e a gente promove dentro da Sanofi várias atividades nesse sentido, né? Tanto de delimitação de tempos, e outras iniciativas, como iniciativas no começo e no fim do dia, envolvendo família. Nós fizemos um town hall e trouxemos um speaker para falar sobre relações familiares no período do Covid, e no Town Hall convidamos os familiares dos colaboradores para participarem também. Então foi um Town Hall da Sanofi, não para os funcionários da Sanofi, para os funcionários e suas famílias, para falar sobre o tema, né?
sobre o tema das relações familiares dentro de casa nesse período de Covid. Acho que esses são alguns desafios importantes e vejo que também, além desses desafios importantes, Irene, já indo um pouco na outra parte da tua pergunta de, bom, e o que sai daqui no futuro, eu acho que esse processo permite que todos nós aceleremos mudanças importantes na maneira de trabalhar, né? Então, o trabalho mais ágil, mais descentralizado, como o Delfim citava no caso da empresa dele, e mais ágil em geral, o uso de tecnologia. Existem várias mudanças que nós estamos vivendo de forma forçada que são positivas, né? Identificar essas mudanças positivas e aproveitá-las no futuro é uma grande oportunidade que esse processo todo nos traz, né? Eu acho que outra oportunidade, esse é um teste também de capacidades e de estilos de liderança, que tem que ser entendido, tem que ser avaliado, porque daqui saem lições importantes para aquilo que a gente precisa e quer no futuro, né? Em termos de liderança dentro das nossas organizações também. Há líderes que reagem de forma muito eficiente dentro desse contexto, e essas reações eficientes têm que ser entendidas e ser replicadas mais vezes dentro da organização. Eu vejo aí uma outra oportunidade também. Eu não vou continuar aqui, Irene, porque eu sei que você tem um roteiro aí, a gente quer fazer um Q&A. Não, tem perguntas, inclusive complementando isso que vocês falaram, a Patrícia, ela fez uma pergunta que complementa isso que a gente está falando. Então, quando tiver perguntas que complementam, a gente inclui. Ela diz o seguinte, a Patrícia: num cenário tão desafiador, vocês acreditam que o estilo de liderança mais colaborador, né, mais participativo, está se tornando o novo normal? E eu pergunto, como é que vocês acham que essa liderança vai... Aí é um problema de achar mesmo. Vai voltar para as organizações no pós-pandemia. Então, duas coisas. Será que esse estilo com mais colaborador e mais participativo vai ser o novo normal? E como é que essa turma vai voltar? Como é que vocês acham que ela vai voltar? Vou começar, então, Delfim. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu espero e tenho a expectativa de que os nossos líderes voltem buscando uma liderança mais colaborativa, mais atenciosos com os seus liderados, porque hoje a atenção com o time ela precisa ser muito alta, né? As pessoas vivem em situações muitas vezes de estresse, o confinamento não é fácil, trabalhar de casa tem seus desafios, né? Então, eu vejo os nossos líderes muito mais preocupados hoje com a situação pessoal, individual de cada colaborador. Espero que isso permaneça, que isso continue, que seja uma das evoluções. Uma liderança mais colaborativa, espero que seja também um resíduo dessa operação aqui, desse processo que a gente está passando. O líder tem que ser mais eficiente com esse obstáculo que é o isolamento, né? Então, deste ganho de eficiência por liderar dentro de um ambiente com esse obstáculo de isolamento, a gente deve ter líderes mais fortes, né? É o treinamento em condições adversas, certo? A gente está aqui trabalhando em condições adversas e lideranças vão emergir com capacidades mais fortes, com melhores capacidades que vão ser aproveitadas no futuro. Delfim. Bem, eu acho que a gente concorda com o que o Rodolfo mencionou na primeira pergunta sobre tem muitos aprendizados positivos que a gente vai tirar desse momento e que a gente tem que aproveitar. Então, eu acho que seria um grande desperdício se todas as coisas boas que nós estamos vivenciando, que estamos aprendendo, nós desaprendemos rapidamente no retorno ao que seria esse novo normal, que a gente pode ter um monte de hipóteses, mas ninguém sabe exatamente como vai ser, né? Até que ponto vão ter mudanças relevantes de comportamento, até que ponto esses comportamentos vão voltar ao antigo normal. Agora, eu acho que, falando da liderança, né, e aí eu acho que o nosso papel, quando eu digo nosso papel, aqui eu estou falando por mim, eu acho que o meu papel é garantir que as equipes, né, de uma forma geral, não regridam ou não desaprendam
todos esses aprendizados que a gente está vivenciando hoje, né? Então, e isso passa por, como eu falei sobre agilidade, isso passa por flexibilidade, isso passa por descentralizar e, de alguma forma, quando você está no topo da cadeia de comando, você acaba dando norte, você acaba sendo o role player, né? Você acaba sendo a referência para todo mundo. Então, se você centraliza de volta, começa a centralizar de volta, é natural que isso de alguma maneira vai influenciar para esse caminho e vice-versa. Se você age, né, nas decisões, isso vai fazer com que as pessoas precisem fazer isso. Eu vou dar só um exemplo que eu acho que é bom nessas histórias aqui. A gente, mais do que falar de conceito, fala de vida real, né? Por isso que eu sempre gosto de dar exemplos. Eu ontem estava discutindo com o diretor algumas decisões de negócio que a gente precisava, o diretor comercial, e eu tenho falado muito com a nossa equipe. A gente está vivendo, do ponto de vista de negócio, a gente precisa encarar como um momento, né, de dificuldade e ser muito rápido, muito ágil, tomar atitudes, medidas fora de contexto, né? Então, em resumo, ele me pediu algumas demandas de negócio, que normalmente eu relativamente acho que sou rápido, que faço isso em menos de 24 horas, e eu fiz para ele ontem, resolvi 5 demandas dele em 1 hora, né? E ele hoje me mandou uma mensagem de manhã se agradecendo, falou assim: poxa, super obrigado, né, por você ter ido tão rápido, e agora a pressão está comigo. Eu falei: não, não tem pressão, faça a mesma coisa com a sua equipe, né? Ou seja, tem essa atitude também, porque eu tenho falado de senso de urgência, e aí não adianta eu falar de senso de urgência e eu ser lento, porque aí a comunicação não vai estar conectada, né? Eu preciso aqui o walk the talk, né? Eu preciso seguir o que eu estou falando. Então, eu acho que a gente está sendo testado, mais do que nunca, a viver o que a gente fala e o que a gente faz, né? Então, e esse é um momento que a gente tem que aproveitar esse aprendizado, não só para nós, mas de alguma maneira ter a preocupação de influenciar, cobrar e tentar fazer com que as nossas equipes, e isso seja uma onda positiva, tenham essa evolução. Essa é uma oportunidade única. Provavelmente a gente não vai viver na nossa geração uma outra oportunidade como essa. Falando no campo das oportunidades, tem muita coisa ruim, mas do âmbito da oportunidade, é uma oportunidade de a gente melhorar, né? De melhorarmos como humano, como ser humano, e melhorarmos como líder, como gestor. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Agora, complementando isso, o Aldo Bergamasco está mandando uma pergunta, diz assim: como vocês vão lidar, como as empresas, de uma maneira geral, e vocês, né, com essa nova autonomia, porque a gente falou da liderança, mas tem os colaboradores, né, que eles estão na sua casa tomando suas decisões, mais livres, mais autônomos. Quando a gente voltar ao normal, como é que vocês acham que isso vai continuar? Uma boa pergunta do Aldo, né? Para te falar a verdade, minha primeira reação, eu não sei se tem uma autonomia maior. Eu acho que o nível de autonomia, não vejo necessariamente uma mudança no nível de autonomia. Acho que a autonomia que já existia continua existindo. Então, a autonomia na gestão do seu próprio tempo, não ficou muito claro para mim o ponto talvez o Delfim tenha ficado mais claro. Para mim, não sei se há tanta mudança de autonomia. Já havia autonomia e continua. De uma certa maneira, o que eu acho, né, dessa autonomia é que você está na sua casa, você gerencia o seu tempo, você vai tomar algumas decisões mesmo, porque talvez não tenha tempo, de ir atrás. Esse é um ambiente onde você, como chefe, também vai dar a liberdade do seu colaborador tomar algumas decisões, né? O processo de decisão, que é outra pergunta, ele muda um pouco com essa situação. Então, é nesse sentido. Quer dizer, acho que sim, porque o Aldo não... Deve ser positivo, sim. Deve ser positivo no sentido de aumentar a confiança, né? Mas eu espero que não tanto, porque não, assim, já há um nível de confiança que é bom, né? Acho que atualmente, comparado com tempos anteriores. Mas, com certeza, é um estímulo positivo para o aumento de confiança, do meu ponto de vista. Delfim, o que você acha disso? Eu não vejo, por exemplo, de novo vou falar aqui pela minha companhia, né? Os nossos colaboradores não estão com um nível de autonomia. Quando eu digo colaboradores, quem está na base da pirâmide, quem está operando, quem está na rua vendendo, ou quem está na fábrica operando, ele segue operando, ele segue
fazendo o seu negócio, ou quem uma função de back-office segue fazendo a sua função baseado nos regulamentos, ou baseado no compliance, ou baseado, enfim, nas regras do jogo, nas regras de negócio que estavam definidas. Isso não mudou porque está em home office, porque a gente está longe. Então, eu não vejo que houve uma maior autonomia aí. O que tem é um processo de maior confiança e responsabilidade para aqueles que estão em home office, porque, obviamente, por você não ter um controle visual, físico das pessoas, você subentende que as pessoas estão se dedicando da maneira correta, adequada, com todas as adequações e adaptações que tem que fazer, como o Rodolfo falou, de você estar em casa. Mas, tirando esse ponto, eu não vejo uma maior autonomia. Eu, no meu caso, quando eu referi sobre autonomia, eu estava falando dos gerentes, dos diretores, que, em algum grau, precisavam de seguir um fluxo de decisão que tinha ou algum comitê, ou que tinha uma reunião, e que esse fluxo era mais lento, naturalmente mais lento, e a gente procurou acelerar e aumentar, assim, desses gestores, um nível de autonomia maior. Isso a gente tem procurado fazer. Então, se um gerente, por exemplo, né, eu dou um exemplo prático, um gerente comercial tinha um nível de autonomia para dar um nível de desconto X, o que a gente está fazendo hoje é que eu estou aumentando o nível de autonomia que ele tem para ele ter mais agilidade para conseguir, mas ele não vai poder fazer o que ele quiser, né, porque não, eu estou... precisa cumprir. Né? Então, o que a gente tem procurado fazer é flexibilizar para ganhar tempo, tomando mais risco, óbvio, natural. Não tem como você ser mais ágil, mais flexível, se você não aumenta o grau de risco. E esse é que a gente tem procurado balancear da melhor maneira possível. Então, eu vejo essa autonomia acontecendo nesse nível de gestão, mas menos nos colaboradores, pelo menos do que a gente está fazendo dentro da nossa companhia. Posso quebrar um pouquinho o teu protocolo aqui, Irene? Eu acho que aqui pode. O Delfim tocou num ponto que eu vejo mais, que é mais o prisma pelo qual eu vejo. Acho que a agilidade está mudando. Não sei se para mim o que muda tanto é a autonomia. A agilidade muda. É um dos aprendizados, um dos grandes ganhos, né, desse processo pelo qual nós estamos passando, é a necessidade de ser mais ágil. Né? Há processos na empresa que nós estamos mudando e simplificando porque simplesmente não dá para seguir os processos longos e complicados, desnecessariamente longos e complicados que existiam na empresa. Então, essa agilidade, tanto em revisão de processos como de interação entre os colaboradores e entre as lideranças da empresa, aí sim eu acho que é um grande ganho. Né? Mais nesse sentido de agilidade do que talvez da própria autonomia. Do que a autonomia, de certa forma, já existia e então, não sei se tem tanta mudança, mas a agilidade muda muito, muito. E esse, para mim, talvez, se eu penso em o que eu gostaria de, uma das coisas que eu mais gostaria de preservar do nosso modus operandi de hoje, durante o Covid, num pós-Covid, é esse ganho de agilidade. Também é um dos principais ganhos de maneira de trabalho que a gente tem hoje em dia na empresa. Tem um livro, The Speed of Trust. Então, ele diz o seguinte, que quanto mais eu gero transparência, mais eu confio, e aí eu consigo maior agilidade. Eu queria ouvir de vocês, aí não foi nenhuma pergunta, agora eu pensei nisso, quer dizer, vocês acham que, como nesse período, os funcionários, de uma certa maneira, estão se sentindo até mais cuidados, né? Porque o gestor está mais próximo, porque eles estão em home office, está gerando esta confiança que aí leva a uma maior agilidade? Eu acho que sim. Não, o enlace que você fez sobre transparência, confiança, agilidade, eu não poderia estar mais de acordo. Eu acho que é exatamente isso. E, de novo, acho que toda empresa sempre busca ter conseguir construir isso, o que é muito difícil, fácil de perder e muito difícil de construir. E, de novo, acho que aqui a gente fala muito das oportunidades da crise, e eu acho que tem oportunidade de negócio, óbvio que tem, e eu acho que elas vão aparecer muito mais daqui a 3, 6 meses, quando tiver mais claro quem conseguiu atravessar o abismo para o outro lado. Mas eu acho que tem um valor intrínseco de tudo que a gente está aprendendo nas relações dentro das empresas, que a gente não pode perder isso. E uma delas é isso que você acabou de falar. E aí, no nosso caso, quando eu falei sobre comunicação, essa comunicação é para ser uma comunicação transparente. Né? Então, por exemplo, e comunicação transparente é falar coisas que às vezes não são as coisas que todo mundo gostaria de ouvir. Então, eu vou de novo dar outro exemplo. Nós tomamos a decisão, nossa companhia, de
importar, como eu falei lá no início da minha apresentação, importar uma linha da China, passar a produzir máscara no Brasil. Nós nunca produzimos máscara, estamos aprendendo a fazer essa operação agora, e com o objetivo de atender o nosso consumo interno. Nós temos um consumo muito alto, que somos muitos funcionários no Brasil, e nós também decidimos fazer a doação de 1 milhão de máscaras por mês para os serviços públicos de saúde. Isso seja para o governo federal, governo estadual, nos 4 estados que a gente opera, e os municípios também no quais nós operamos. Bem, um dos municípios, a prefeitura nos procurou solicitando doação de outros itens. E a nossa resposta foi não. O que nós vamos fazer, o que nós vamos ajudar é fornecer uma quantidade X de máscaras para os hospitais públicos, UPAs, enfim, todo o sistema de saúde do município. Essa é a nossa contribuição. Mas isso aqui a gente não vai conseguir fazer. Então, quando eu acho que você tem uma abordagem direta, e porque tem um racional, essa foi a nossa contribuição, um investimento altíssimo que a gente está fazendo. Mas quando você tem do que você vai fazer, principalmente o que você não vai fazer, eu acho que quando você tem essa transparência, tanto para fora, nesse caso aqui que eu estou falando, que é da nossa sociedade, mas como a gente também tem para os funcionários, a gente tem atuado exatamente dessa maneira, você cria confiança, né? E isso são os alicerces, essa transparência, a confiança, essa comunicação aberta, são os alicerces para que você consiga ser mais ágil, que é um pouco do que eu estava falando e que o Rodolfo também comentou. Então, eu não posso estar mais de acordo de que a gente precisa caminhar para isso. Isso não significa burlar nenhum processo interno, não significa mudar, e que, na verdade, o que a gente tem que fazer é influenciar para todo mundo que trabalha, por exemplo, numa multinacional, como é o caso do Rodolfo, a minha, e eu estou fazendo isso, vamos mudar os nossos protocolos acordados com a matriz. Não é simplesmente fazer diferente aqui. Vamos sugerir os aprendizados que nós estamos tendo e por que não fazer assim, que é muito mais rápido, gasta menos dinheiro, precisa ter menos gente no processo e a gente faz um time to market muito mais ágil, né? Então, por isso que eu falo das oportunidades, essas são as oportunidades escondidas e que são poderosíssimas, é difícil quantificar, mas eu não tenho dúvida, eu tenho a crença que é muito poderoso de transformar não só a maneira como a gente opera entre as relações, mas também a maneira de fazer negócio, né? Então, eu acho que isso é essa linha que eu tenho atuado, seja com minha equipe, seja junto à matriz e aos acionistas, e a gente tem tomado nessa direção. Rodolfo, querido, quer complementar? Não, acho que o Delfim colocou pontos muito bons aí no teu comentário, né, na tua provocação, Irene. Eu acho que tem uma questão que o Delfim tocou, contato, da transparência, da comunicação, né? Como que a comunicação se liga com transparência? Eu acho que uma das coisas que nós mudamos bastante, que eu acho que funcionou bem, até quero ouvir também a opinião do Delfim e dos participantes aí, a gente mudou nossa rotina de comunicação, né? Então, por exemplo, com os times tem contatos diários, né? Eu tenho calls diários com o meu time, direto. Eles têm seus calls diários e contatos diários entre os seus liderados e assim por diante. Eu aumentei também, do meu lado, a quantidade, e vários líderes da organização fizeram também, aumentaram a quantidade de one-on-one, tá? Aquela conversa individual. Eu tenho um estilo mais de liderança em grupos do que individual, mas nesse momento eu mudei um pouco esse estilo para colocar mais momentos de one-on-one, que permite uma entrada um pouco mais franca, profunda e pessoal com os times, né, com os colegas, que para mim não era tão necessária no momento em que as pessoas estão no escritório. Você está no escritório, você toma um café, você vai almoçar, você se encontra cedinho no elevador quando está entrando. São sempre momentos de você fazer contatos individuais, né, ao longo do dia. Fora do escritório, eu senti muita falta disso. Então, eu restabeleci aí uma agenda de contatos diários. Acho que essa comunicação frequente, mais direta, contribui também para esse ganho de confiança, que traz agilidade e assim por diante. Muito bom. E vocês esperam que, a partir dessa situação, quando vocês voltarem, talvez existam alguns pilares que devam continuar, né? Essa comunicação direta, talvez, quem sabe fique para sempre, seja um novo normal, certo? Muito bem, gente.
O Zé Roberto aqui, ele fez uma pergunta. Vocês acham que este ganho de produtividade com o trabalho home office é algo consistente e duradouro? Se sim, como pretendem implantar o novo normal de trabalho na pós-pandemia? Tem muita gente falando que talvez nessa pandemia identificou que existam áreas que podem ficar em home office. O que vocês pensam disso? Posso começar, Delfim? Eu acho que, com certeza, ficou bem claro para muita gente que tem muito espaço para home office, né? E até a questão do escritório mesmo em si, né? O conceito do escritório. O conceito do escritório ele evolui ao longo do tempo. Você tem, no passado, o escritório era o local onde você ia trabalhar porque lá estavam os equipamentos que você precisava para trabalhar, né? Lá tinha mesa, papel, máquina de escrever. Essa da minha época, não é da época de todo mundo. Tinha lá um negócio que você... É da minha, é da minha, é da minha. Tá bom, tá bom. Mas você tinha os equipamentos ali, o telefone ficava lá, né? O mensageiro ficava, enfim, os equipamentos, você ia lá para trabalhar. E você também tinha um espaço dedicado para se concentrar. Isso evoluiu depois para os open spaces que a gente tem hoje, que continuam sendo relativamente caros e já começam a perder um pouco a caracterização de te dar um espaço de concentração. E hoje, atravessando esse período que a gente está atravessando, muitos estão se dando conta de que não precisa do escritório. Para muitas atividades, eu não preciso ir todo dia para o escritório, perder 1 hora na ida, 1 hora na volta, e posso trabalhar, sim, mais tempo de casa, né? Eu acho que esse é um aprendizado chave, né, que eu acho que vai impactar muita gente, vai melhorar muito a vida de muita gente. Ainda há uma necessidade do convívio e do trabalho frente a frente, né, em reuniões, em diferentes situações. Mas eu acho que fica muito claro que há muito espaço para muitas atividades serem feitas de forma remota, ou de casa, ou de outra cidade, ou de outro país. Eu acho que outra coisa que muda, inclusive, por exemplo, essa questão de viagens, né? A gente fala de viagens, aquela viagem de um dia, viagem de negócio de um dia, morreu. Isso aí acabou, nunca mais. Você vai ouvir falar de vou lá para Buenos Aires para uma reunião de um dia e volto. Não vai ver mais isso, né? Por uma série de fatores que vão ser contrários a isso, isso acaba. Então, acho que tem um ganho de produtividade da maneira de trabalhar dessa questão física, né? E tem aquele ganho de que eu falava, da agilidade dos times, de buscarem soluções mais rápidas e mais dinâmicas do que a gente buscava antigamente. Delfim, tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que o Rodolfo cobriu bem o tema de viagem, eu concordo 100%. No nosso caso particular, que somos uma empresa latino-americana, então são viagens que são curtas, mas nem tanto, né? Para o Chile de voo são quase 4 horas, mas você bota todo porta a porta, você acaba perdendo um dia para ir, e eu mesmo cansei de fazer viagens para Santiago para ficar um dia só e gastava 3, um para ir, outro para quase que para voltar, se você bota tudo. Então, eu acho que isso está se aprendendo muito a fazer muita coisa sem necessidade essa viagem longa. Do outro lado, eu acho que a interação humana a gente vai querer continuar tendo, acho que ela é importante. Eu acho que o que você vai acabar, no final, concluindo, vão ser com adaptações, né? Uma adaptação, por exemplo, para São Paulo, que tem rodízio, talvez você possa estabelecer que, pelo menos no dia do rodízio, você faz home office. Isso já é uma simplificação que muitas empresas já fazem, mas a maioria das empresas anteriormente não fazia isso e que agora se abre essa opção. Então, eu acho que tem várias adaptações que vão acontecer, mas apesar do home office ser uma coisa que todo mundo fala, da grande mudança, eu acho que essa é a ponta do iceberg. Eu acho que as mudanças são muito mais profundas do que esse tema em si do home office, que sim, ele é aparente, então ele é mais visível, mas acho que elas são maiores do que isso. Ótimo. Agora nós estamos quase chegando ao final, mas tem uma última pergunta do Marcelo Turri, e ele diz o seguinte: nesse momento de transformação, além de cuidar do curto prazo, qual tem sido o critério para garantir a transformação no médio e no longo? Com o caixa sofrendo,
há espaço para pensar no médio e no longo prazo? Posso começar aqui. O seu lado financeiro vai falar. Então, eu acho que não só se tem espaço, como precisa ter espaço, né? Eu acho que o recurso, né, o famoso cash is king, ele é super importante para você garantir no curto prazo. E aqui, obviamente, que a gente tem que entender a realidade de cada negócio, né? Então, empresas maiores, empresa como a minha, como a do Rodolfo, tem uma situação. Uma empresa menor que não tem acesso a crédito, que tem restrição de capital, que o seu negócio está praticamente parado, fechado, é um pequeno comerciante, cada um tem uma realidade muito diferente. Então, é difícil de dar aqui uma resposta única, porque não vai ser one size fits all, a gente vai ter situações diferentes. Para as empresas que são mais estruturadas, então, vou de novo falar aqui da Softs, o que a gente tem feito? Primeiro, e aí a resposta focada desse ponto de vista do caixa e do negócio, né, além de tudo que a gente já falou de cuidar das pessoas. Acho que o primeiro tema sim, temos que garantir uma saúde financeira importante, relevante, então trabalhar, buscar ser eficiente, a gente está melhorando as nossas eficiências. E aí, de novo, né, é muito interessante e até quase que curioso, nós reduzimos com toda essa situação toda. Nossas eficiências de fábrica estão... nunca tivemos, 11 anos no Brasil, nunca tivemos a eficiência que a gente tem hoje. Acidente de trabalho, que nós já tínhamos um nível baixo, caiu mais ainda. Absenteísmo, que para quem tem fábrica, sempre tem um índice de absenteísmo importante. Estamos com o mais baixo de todos, ou seja, parece que de uma hora para outra, quase que num pozinho mágico, a gente melhorou, evoluiu em várias coisas. Isso não é mágica, isso está tudo conectado com tudo que a gente já falou antes. Então, eu acho que do ponto de vista de negócio, o que a gente tem que aproveitar é focar, capturar essas eficiências, porque isso vai garantir que a gente atravesse esse momento de curto prazo melhor, né? Seja para garantir o caixa, seja para garantir a venda, seja para garantir o emprego das pessoas. Essa eu acho que é a decisão de curto prazo que a gente precisa focar. Só que o curto prazo vai passar e o médio prazo vai virar curto daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E se a gente não cuidar disso hoje também agora, e aí de novo, cada negócio tem uma realidade, mas se a gente não equilibrar, se a gente só pensar hoje, vai chegar daqui a 6 meses e a gente não tendo construído nada, com a velocidade com que as coisas estão se transformando e o teu concorrente não está parado, você vai ficar para trás. E aí você vai entrar numa nova crise que não vai ser mais a do Covid, vai ser a tua microcrise, do teu microambiente, da tua empresa que ficou para trás, qualquer que seja o tema, seja um tema comercial, seja um tema de supply, seja um tema de produto, qualquer que seja ele. Então, o que a gente tem procurado fazer é balancear o curto prazo com o médio prazo. Então, todos os projetos que eu falei aqui no início, falei de não parar, que foi uma decisão, todos os projetos transformadores, não é um projeto pequeno, mas o que são transformadores, que nós tínhamos decidido no plano de negócio do ano anterior, para executar esse ano, nenhum deles parou. Nós temos 5 e os 5 seguem e temos uma rotina de acompanhamento, de desenvolvimento, inclusive de aprofundamento em vários casos, até porque esses transformadores serão mais importantes ainda do que já eram antes, porque muitos negócios que a gente imaginava que ia fazer, não estão fazendo mais. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado de garantir que a gente vai seguir, né? E para concluir, por exemplo, essa é uma visão não só minha, mas nossos acionistas, nós tomamos decisões recentemente de investimentos, olhando aqui para o mercado brasileiro, no nosso negócio agora, durante a pandemia, que são investimentos que têm reflexo de tempo mais longo, olhando o que a gente precisa garantir o médio prazo, o longo prazo, porque a vida vai continuar, nossas empresas vão continuar, o consumidor vai continuar, a gente tem que se adaptar, mas a gente vai continuar aqui. Então a gente tem que balancear e não só olhar o curto prazo. Beleza, Delfim, aqui eu estou cortando um pouquinho, porque, Rodolfo, a gente só tem 4 minutos. Se você puder resumir, depois só para cada um dar um tchau, e a gente vai ter que, infelizmente, esse painel fecha às 18 horas. Tem perguntas interessantíssimas, mas nós não vamos ter tempo para poder fazê-las. Tá? Claro, de antemão eu vou sugerir que se alguém quiser me mandar perguntas pelo LinkedIn, fique à vontade, perguntas, comentários, sugestões. Eu queria muito ouvir esse grupo, né? Para mim, o ganho grande está numa troca aqui. Né? Mas complementando um pouco o que eu concordo bastante com o que o Delfim colocou, eu não vou bater nas mesmas teclas, eu vou só divergir.
na parte que eu diverjo do ponto de vista. Eu não sei se vamos estar todos aqui. Eu acho que a mudança é profundíssima. Para enriquecer a conversa, eu estou divergindo, tá, Delfim? A gente é muito alinhado em muita coisa, mas só para a gente aproveitar o tempo. Eu acho que a mudança é muito profunda, né? Eu vivi o 9/11 em Nova York, foi a coisa mais perto disso que eu vivi, um impacto tremendo na região. Aqui a gente está falando de 2 meses já enfiados em casa, sem saber o que vai acontecer, com medo da doença, com medo de morrer, com medo de perder parentes e amigos, com enormes medos e preocupações de todos os sentidos com relação à sua própria situação financeira e daquela de familiares e amigos. Eu acho que é um grande trauma coletivo que a gente está passando, com profundas transformações nos hábitos dos consumidores, dos shoppers, a maneira como o consumidor vai se portar, o que ele vai valorizar, com o que ele vai se preocupar, o shopper, como que ele vai comprar os produtos, de que forma ele vai, cuidados ele vai tomar. São muitas mudanças. Eu creio, do meu ponto de vista, nem todos vão conseguir antecipar isso de forma adequada. E ao não conseguir antecipar, ao não conseguir visualizar esse futuro de médio e longo prazo, vão ter problemas muito profundos, vão acabar sendo excluídos do mercado, sendo adquiridos, englobados por outros que vão conseguir perceber as mudanças que estão acontecendo, que já estão acontecendo, né? Então, acho que é um momento de profunda mudança. A questão do planejamento, concordo com o Delfim, a questão do médio e longo prazo, fundamental, né? Porque nem todos os negócios, ao meu ver, estarão aqui no futuro. Nem todos nós estaremos nos mesmos lugares onde nós estamos hoje. O ambiente e o cenário corporativo, para mim, muda e muda muito nos próximos meses e anos. Isso. Eu queria deixar, que já estamos acabando, mas uma mensagem positiva provavelmente não estaremos no mesmo lugar, mas provavelmente vamos estar transformados, e eu tenho certeza que no lugar que eu espero melhor, né? Para a gente dar uma mensagem de esperança, né? De esperança, porque a gente tem que continuar. Delfim, dá um adeus, tem 1 minutinho. Tá bom, bem. 100% de acordo com o que você falou. Eu não vou divergir, eu vou concordar com você. Eu acho que, Rodolfo, do que você mencionou, estaremos todos aqui se a gente fizer o nosso dever de casa hoje, né? E com esse ponto eu faço a ponte para a minha mensagem, que nós não podemos fazer nada em relação à doença, toda essa pandemia, porque está fora do nosso controle. Agora, como a gente reage a ela, como nós nos comportamos diante dos desafios, das crises, isso sim é que vai ser transformador, isso sim é que vai nos garantir um melhor futuro, qualquer que seja ele, estando aqui em outro lugar, mas que nos fará com todos os aprendizados. Então, eu acho que o meu convite aqui a todos, e eu tenho provocado todos os dias, é como reagir da melhor maneira possível a tudo que a gente está vivendo e como aproveitar essa crise para sair alguém melhor no futuro. Isso. Um beijo a todos, muito obrigado. Tchau.